convidar vocês a abrirem comigo o livro de 1 João, capítulo de número 5. Hoje falaremos sobre o amor que temos para com Deus e como esse amor nos impulsiona, nos faz vencer o mundo. E é interessante que essa era a palavra que eu tinha separado para amanhã, e eu quero falar sobre isso agora à noite. Impulsionados pelo amor, movidos pelo amor na palavra do Senhor. Vou ler aqui: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pois amar, aí eu vou ler uma outra versão: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Quantos são filhos de Deus? Dá um glória aí. Porque todos que são filhos de Deus podem vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, revela-te a nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, pode se sentar. Veja, esse texto aqui é incrível, porque João está dizendo que os mandamentos não são pesados, ou como a minha versão diz, os mandamentos não são difíceis de obedecer. E quando você lê isso, automaticamente surge um ser interior que diz: como é que é? Como assim não são difíceis de obedecer? Como assim os mandamentos não são pesados? Que coisa é essa? Da onde ele tirou isso? Como funciona isso? Como alguém tem a ousadia de dizer que os mandamentos não são difíceis de obedecer? Como não são penosos? E João está afirmando com toda certeza: os mandamentos do Senhor não são penosos. Você já reparou, irmãos, que nós, seres humanos, temos sérias dificuldades de obedecer ao Senhor? Quando nós olhamos a criação de Deus, nós somos a única criação que tem dificuldade de obedecer ao Senhor. Carlão, se nós olharmos, o salmista vai dizer no capítulo de 148, verso 8: relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens e ventos fortes obedecem à sua ordem. Se nós olharmos como meditamos na escola dominical, ali com a nossa classe de como ler e como pregar, né? Nós estávamos lendo o livro de Jonas, trabalhamos os domingos sobre o livro todo de Jonas, e uma das coisas que observamos é que a baleia obedece à voz de Deus, a tempestade obedece à voz de Deus, a planta que cresce obedece à voz de Deus, a formiguinha obedece à voz de Deus, e Jonas é uma pessoa difícil de obedecer à voz de Deus. E quando nós falamos disso, é interessante, porque a verdade é que Deus não deseja que lhe desobedeçamos, mas também não quer que obedeçamos por medo ou por necessidade. Deus quer que obedeçamos com alegria, como João está dizendo no de 1 João capítulo 5, verso 3, Ele quer que a gente obedeça com alegria. E como obedecer com alegria? Se para nós os mandamentos são penosos, talvez eu acho que o melhor texto que se encaixa aqui, Val, me ajuda aí, é o texto de 2 Coríntios capítulo 9, em que Paulo vai dizer, dar uma orientação para a igreja, importantíssimo, na hora da oferta. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 7, a palavra do Senhor, olha o que Paulo vai dizer, isso aqui é incrível. Paulo vai dizer o seguinte: cada pessoa coopere conforme tiver propósito em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Deus não quer pesar na hora Ele não quer que você oferte ao Senhor com pesar no coração, nem com constrangimento.
Ele quer a alegria de você. Deus não quer que você obedeça a Ele com medo ou por necessidade, com medo de ir para o inferno, não. Deus quer que você o obedeça com alegria, e é o que João está dizendo, gente, dá para obedecer o Senhor com alegria, dá para viver isso. E como que Ele trabalha a obediência e a alegria no mesmo lugar, na mesma construção de ideia? E aí eu acho legal você ir comigo, volta a 1 João capítulo 5, lá no verso 1, ele vai trazer um quadro importante do nosso dia a dia, que nós estamos familiarizados. Eu sei que o mundo muda, mas eu ainda faço parte daquele tempo em que meu pai e minha mãe, você também, em que os seus pais tinham regras dentro de casa, sim ou não? E as regras, algumas eram penosas, sim ou não? Mas elas impediam você de amar o seu pai e sua mãe? Não. Pelo contrário, o tempo passa e você dá mais valor ainda às regras que o seu pai colocou sobre a tua vida. Você também coloca isso na sua família, quando você assim a constrói. A perspectiva é que João está dizendo que dentro do lar, obedecer o pai e a mãe é questão de amor. Você obedece porque ama, não pesa. Alguns realmente geram um pouco de comichão dentro de nós, né? Um incômodo. Poxa, eu que vou ter que lavar a louça a semana inteira, que regra chata. O meu irmão lava outra semana, e a gente vai vendo, cada um tem uma regra, né? Cada família na sua cultura. Olha, você tem hora para chegar, nem mais nem menos. Eu me lembro da época, eu não sei, vocês fizeram parte, né? Só de lembrar me deixa um pouco entristecido, que eu estou envelhecendo, Jânia. Mas eu me lembro que minha mãe dizia o seguinte: Fernando, ligue a cobrar, aonde você estiver, se demorar ou não, pode ir no orelhão e liga a cobrar. Não pode ligar a cobrar que eu atendo. Você se lembra disso? Que a cobrar a pessoa recebia, né? A pessoa que acaba pagando, né? E aí eu me lembro disso. Olha, na escola, se não liga a cobrar, regras chatas, muitas. Mas você dá valor a isso porque você ama. E João vai fazer essa ilustração a partir do verso de número 1. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Verso 2: desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Veja, nós temos irmãos em Cristo e nós temos um Pai. E quando nós amamos o Pai, nós temos prazer em obedecer ao Pai. Somos filhos de Deus, e se amamos o nosso Pai, também nós amamos o nosso irmão. Logo, amar o Pai significa obedecer às regras do nosso Pai. Essa é a família, isso é o desenvolvimento da família. Logo, qual é o segredo de obedecer com alegria? Simples, o segredo é reconhecer o quanto amamos o Deus nosso Pai. E há dois tipos de amor, e há um deles que eu gostaria de ler para vocês, que fez parte da minha leitura durante a semana, de uma tiragem que eu achei muito legal, que fala sobre o amor expresso em palavras. Diz o seguinte: uma mulher foi ao escritório do editor de um jornal para vender alguns poemas que ela havia escrito. O editor pergunta: do que tratam os seus poemas? Eles falam de amor, disse a poetisa com todo entusiasmo. O editor reclinou-se para trás em sua cadeira e pediu: leia um deles para mim. O mundo certamente precisa de um bocado de amor. O poema que ela leu era cheio de luares, de flores e de outras expressões melosas, e o editor não pôde mais suportar. Sinto muito, disse ele, mas você não entende nada de amor. Amar não é falar da lua e das rosas, é assentar-se ao lado do leito de um enfermo a noite toda, ou fazer hora extra para poder comprar sapatos para os filhos. O mundo não precisa desse tipo de amor poético, precisa do bom e velho amor prático. Amar, expressar o amor por palavras, expressar o amor por ações. Não se demonstra amor por Deus com palavras vazias, mas sim com obras cheias de disposição.
E nós, como crentes, nós não somos escravos obedecendo a algum senhor, mas somos filhos que amamos o Pai. E por amarmos o Pai, nós obedecemos com alegria. Muda a nossa mentalidade, muda a maneira de nós vermos. Por isso que João está dizendo: gente, não é difícil obedecer, não é difícil a lei, ela não pesa sobre nós, pelo contrário, nós obedecemos ela com alegria. Irmãos, obediência sem amor é um cargo pesado demais, ninguém aguenta. Às vezes a gente não entende: poxa pastor, a gente caminha na igreja, e eu conto o testemunho meu mesmo, eu caminhei na igreja durante um bom tempo, odiando as leis, odiando as regras, odiando tudo que me diziam. Olha, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode andar com escarnecedores, você não pode andar com pessoas assim, não pode ter julgo desigual. E são regras que a gente ouvia, e eu na minha adolescência, naquele jeito impetuoso, e eu sei que eu não fui o único, vocês também com certeza devem ter sido, né? Naquele jeito impetuoso: meu Deus, por que disso, por que daquilo, e isso e aquilo. E o tempo passa e a gente entende: meu Deus, glória a Deus por esse ensinamento. Na hora a gente não quer, mas quando a gente crescer e tiver os nossos filhos, a gente vai dizer: eu preciso dessas regras, eu preciso desses mandamentos, eu preciso ensinar ao meu filho aquilo que me controlou lá atrás, eu preciso mostrar ao meu filho, à minha filha, o caminho que me moldou a ser esse homem que sou hoje, essa mulher que eu me tornei hoje. E a verdade é que João está falando de uma obediência diferente do que a religião nos ensina, porque uma coisa é obedecer ao Pai, e outra coisa é obedecer à religião. São duas coisas bem diferentes. Porque João expressa, o discípulo amado expressa algo que desenvolve, Carlão, no relacionamento dele com Deus. Às vezes nós queremos levar as pessoas para a igreja para conhecer igreja e não Cristo. Eu quero te apresentar Cristo. Eu quero mostrar para você como Cristo é maravilhoso. Aonde? Na igreja. Porque Cristo ama a igreja e morreu pela igreja. E por mais que você seja contra a igreja, você é contra Cristo, porque Cristo diz que você tem que permanecer na igreja. Mas a perspectiva é: eu vou levar a Elma para a igreja, para ela ter uma intimidade com o Senhor. Elma, vou orar por você para que você conheça o Deus pessoalmente, não só de uma forma religiosa, no dia a dia, o culto, isso, não, algo pessoal, algo que você ora em casa e você sente uma atmosfera diferente. É isso que eu preciso que você conheça. E às vezes o erro de hoje, de muitos, é que nós simplesmente colocamos os filhos, colocamos o esposo, o marido, dentro da igreja e diz: ó, segue a lista, segue a regra. Não, conheça Jesus e você vai entender como é prazeroso você não beber, como é prazeroso não fumar, como é prazeroso amar uma mulher só. Meu Deus do céu, como é prazeroso você se entregar para uma mulher só, para um marido, para um homem só. É coisa fascinante, é incrível, é desafiador, é todo dia uma experiência nova. Você vai aprender com Cristo como é bom viver em comunhão com os irmãos, como é bom não ir para lugares impróprios. Você vai entender como isso é gostoso. Enquanto todo mundo quer ir, você vai dizer: não, eu não vou. Por quê? Porque há em mim um prazer de agradar o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. É isso que João está dizendo. Obedecer não é difícil, porque quem ama não tem dificuldade com a obediência. Pelo contrário, obedece com alegria, com toda a força do seu coração. Não é à toa que o primeiro mandamento dos 10, qual é o primeiro? Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você vê que há uma intensidade aqui. Quando Jesus ele repete essas palavras, quando os escribas perguntam qual era o principal dos mandamentos, Jesus vai dizer: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. Deuteronômio 4:29 vai dizer: lá vocês procurarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão se buscarem com todo o coração, com toda a tua alma. Nós estamos falando de intensidade.
intensidade. Não é chegar na igreja e falar, gente, vamos adorar o Senhor, aí você se levanta e você adora. Não, intensidade é, meu Deus, eu não vejo a hora de adorar. Meu Deus, agora é o momento, agora, nossa, é isso, é algo que impulsiona você, que motiva você. Nossa, agora chegou a hora de orar, estou animado. Olha, chegou a hora de clamar a presença do Senhor, chegou a hora de eu ler a Bíblia, é o momento de ouvir a palavra, é o momento de ofertar, tudo com intensidade. Por quê? Porque eu amo isso. Nós amamos o Senhor. Sabe aquela vontade, aleluia, que você tem de falar assim, meu Deus, hoje eu estou voltando para casa de um dia de trabalho, eu só quero encontrar minha esposa. Eu quero abraçar minha esposa, dizer que eu a amo, porque o dia foi tão corrido, eu acho que encontrá-la vai me dar um alívio. Já passou por isso, né? Se disser que não, o couro vai ficar ruim pro seu lado, hein, varão? Não é, né? Vai ficar ruim. É isso. Que bom, eu estou chegando em casa, eu vou poder descansar, eu vou poder deitar, vou poder comer, eu vou poder fazer isso, ali eu vou relaxar, que prazer, que momento maravilhoso. Ou quando você sai de férias, meu Deus, ninguém vai me perturbar, vou desligar o telefone, eu vou poder curtir, eu vou poder não me preocupar com preocupações do dia de amanhã, eu vou poder desfrutar, eu vou entender o ambiente, eu vou entender o vento que vem na minha cara, eu vou poder curtir, Carlão, o vento que vem à minha cara. Porque no trabalho é uma intensidade que passa aqui, a buzina ali, é isso e aquilo. E João está dizendo, olha, se você amar com intensidade, se você se entregar verdadeiramente, vai ser algo tão leve para você. Dá para obedecer com amor, se tiver amor na busca, na entrega ao Senhor. Relacionamento pessoal com Deus precisa de força, de entrega. Josué capítulo 22, verso 5, ele vai dizer, obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dEle, obedeçam os seus mandamentos, fiquem ligados com Ele e os sirvam com todo o coração e com toda a alma. Tudo, entrega tudo, que você vai ver como é prazeroso. Meu Deus, isso é bom demais. Os mandamentos não são pesados, porque quem ama quer agradar a pessoa amada. E a obediência não é tanto por causa da rigidez da lei, mas por causa do amor profundo pelo doador da lei. Eu obedeço não pela, eu não obedeço a Deus por causa do medo do inferno, por causa do medo daquilo. Não, eu obedeço porque tem deleite no meu coração de agradar o Senhor. Gente, isso é diferente. É diferente. Eu me lembro que anos atrás, eu tenho que mudar esse tom, assim, momentos, anos atrás, parece que é muito tempo, né? Misericórdia, estou muito novo ainda, Jesus. Em 3 anos atrás, melhorou, 3 anos atrás, eu me lembro que fizemos na nossa casa virada de ano, e foi uma galera lá, e tinha muita louça para lavar, mas muita louça para lavar. E eu olhei para aquela louça, acordei, eu sempre acordo mais cedo que a minha esposa, olhei para aquela louça e falei, Senhor, eu não quero, meu pai, eu não quero enfrentar essa louça de jeito nenhum. E a minha esposa tinha falado antes do meu amor, não se preocupe que amanhã eu vou lavar tudo e tal. Mas naquele dia eu acordei cedo, né? Eu já tenho esse costume, eu olhei para aquela louça e falei assim, poxa, minha esposa se deu tanto, fez um negócio tão legal, eu vou lavar a louça para ela. E fiquei lá, Carlão, botei um negócio lá para assistir, fiquei lavando a louça inteira. Era muita coisa, muita coisa. E a alegria de lavar a louça foi a reação dela quando ela saiu, ela, nossa, você lavou tudo, deu uma alegria. É uma coisa que a gente não tem muito prazer, mas a gente faz para o prazer do outro. É isso. Pastor, eu não entendo por que Deus manda fazer isso. Faz para o prazer de Deus e você vai ver que aqueles que agradam o Senhor, Deus agrada também o coração daqueles que assim o agradam, né? Aqueles que trazem alegria ao Senhor, Deus derrama 2 vezes mais sobre a vida desses. É isso. Não deem com pesar ou constrangimento, deem com alegria e você vai ver o resultado disso. É prazeroso demais, é prazeroso demais. Agora, quando você obedece com alegria, você passa por uma transformação aqui dentro.
Nós falamos sobre metamorfo, né, de manhã cedo, sobre a transfiguração, a metamorfose. Mas tem uma coisa curiosa, porque quando você, e eu vou ficar somente nesse ponto, pode ser trabalhado outros, mas eu vou ficar somente nesse ponto aqui, que quando você começa a entender o prazer de servir ao Pai, de obedecer ao Pai com alegria, a sua maneira de entender o pecado muda, e eu quero falar somente sobre isso hoje, muda. Repita-se comigo: o pecado não é obrigatório. Olha para o seu lado e fala assim: o pecado não é obrigatório. Mas o que você quer dizer com isso? Já percebeu, Jane, que às vezes a gente fala o seguinte: ah não, mas eu pequei porque eu também sou ser humano, né? Eu tenho minhas falhas, já está imputado sobre mim que eu peco mesmo, e é isso aí. Não, preste atenção. Quando você obedece com alegria, a gente começa a mudar a nossa visão sobre o pecado, porque o pecado não é obrigatório. Você não precisa pecar. E é interessante isso, porque é difícil, né? A gente reconhece que nós temos essa luta, mas a Bíblia vai dizer alguns textos, eu quero trabalhar isso com vocês bem breve, sobre a questão de que o pecado de fato não é obrigatório. Se alguém pecar, haverá perdão. Mas há uma condição. Quer ver uma coisa? Várias vezes a Bíblia vai dizer isso: existe a possibilidade, mas não a fatalidade do pecado. Há possibilidade entre sim ou não, escolha ou não em relação ao pecado. Há uma possibilidade, logo você não está condenado ao pecado. Pastor, olha, eu não consegui, porque é aquilo, né? Eu sou humano, o pecado já está imputado sobre mim. Varão, muda esse discurso em nome de Jesus. Você é filho, você é nascido de novo, você ama o prazer da lei. Val, verso 4, você ama estar na lei, você ama o Senhor, como diz o verso 4 de 1 João capítulo 5, verso 4, Val: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo. Querido, a nossa fé. Então em Cristo eu venço. Eu não posso aceitar que o pecado é obrigatório. Não, muda esse discurso, misericórdia. Quer ver uma coisa? Salmo 65, verso 3. Eu traduzi direto do hebraico, tá? Que diz o seguinte: se as nossas iniquidades prevalecerem contra mim, as nossas transgressões, você fará expiação. Se quando os nossos pecados pesam, quando não é um decreto, ele vai pesar, não, quando ele pesar, quando vier a acontecer, não é uma certeza, não pode ser algo que eu aceito, não, já pesou, pastor. Não, quando, se vier a pecar. Quer ver um outro texto? Tiago capítulo de número 5, verso 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se houver cometido, quer dizer que há uma condição. Se ele cometer, tudo bem, mas quem ama a lei do Senhor, quem ama o Senhor, não comete pecado, porque pecado não é obrigatório. Outro texto que eu acho legal, 1 João capítulo 2, verso 1 ao 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A decisão mais inteligente, irmãos e irmãs, é não pecar. Todavia, se nós viermos a pecar, não vai ser o fim do mundo, porque nós temos o advogado. Porém, quando eu amo o meu Pai, quando eu tenho prazer no meu Pai, quando eu me sinto satisfeito, quando o Pai mostra o quanto me ama, eu não quero pecar. Quando nós recebemos um presente do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos pais, sabe aquele constrangimento? Você fala assim: meu Deus, eu não merecia tudo isso. Quem já sentiu assim? Você olha aquele presente e fala: meu Deus, eu me sinto tão especial, eu não merecia tudo isso, meu Pai do céu. O que você faz depois disso? Você tenta agradar a pessoa ao máximo, é ou não é verdade? Alguns talvez tentam dar um presente melhor do que o que recebeu,
Eu sou assim, misericórdia. Alguns tentam um presente melhor do que recebeu, outros tentam agradar de outras maneiras. É isso que o João está dizendo para nós, que quando nós amamos o Pai, nós recebemos esse amor. Quando nós experimentamos isso, Carlão, em nosso coração não há desejo de desagradar o Pai, pelo contrário, é de nos mantermos fiel a Ele. Logo, o pecado não é obrigatório. Nós temos que começar a mudar a mentalidade para que a gente compreenda: quando eu amo o Senhor, eu tenho alegria em obedecer ao Senhor, porque quem ama obedece com alegria e sabe que pecar não é uma condição já imposta sobre mim. Pelo contrário, obedecer ao Senhor, ter prazer no Senhor, me leva a vencer o mundo, me leva a vencer o pecado, me leva a vencer as angústias. Quando eu me coloco em disposição ao Senhor e digo: Senhor, eu te amo por aquilo que tu és, quando eu coloco intensidade, algo que sai de mim, algo que vem de mim, eu digo: Senhor, eu quero ter prazer na leitura da Bíblia hoje, eu quero desfrutar, eu quero te buscar de forma que eu nunca busquei. Quando isso acontece, o Senhor olha e diz: filho, agora eu vou te dar 2 vezes mais. É uma satisfação diferente. Eu quero que você se sinta amado, que você se sinta quisto por mim. Eu quero que você compreenda como eu tenho prazer em ti, como você é especial para mim. Em Cristo você entende que você é especial demais, e aí isso vai transbordando o nosso coração, e amado, se torna para nós prazeroso demais servir ao Senhor. E é por isso que eu concluo essa noite, que ter prazer no Senhor nos fará vencer o pecado. Ter prazer no Senhor nos fará governar as nossas emoções. Governar nossas emoções, irmãos, nós precisamos urgentemente aprender a governar as nossas emoções. Isso é muito sério. Mas quanto mais eu me coloco diante do Senhor, clamando, buscando, o Senhor derrama a sua glória, o seu prazer, a sua graça sobre a minha vida. E nessa noite eu quero te fazer um convite especial. Quantos aqui querem olhar para esse texto de 1 João 5,3, em que ele diz que a obedecer a lei não é algo que pesa, não é pesado, cara, não é difícil, pelo contrário, é algo prazeroso. Talvez você vai dizer: pastor, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a obedecer a Deus, sentir esse prazer, né, Carlão? Eu tenho que ter prazer no ouvir, ao dizer não. Onde que surge esse prazer quando eu digo não para o pecado? Ah, querido, isso aí vai além. Tem coisas que Deus nos livra quando nós dissemos não, é incrível. Então eu quero te fazer um convite essa noite a ter prazer ao dizer não para o pecado, a ter prazer em se manter fiel ao Senhor, a ter prazer em buscar cada dia mais a presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, coloque de pé junto comigo. Se você sente no seu coração que você precisa ter mais prazer, mais desejo de buscar, mais vontade de clamar: Senhor, eu quero ter alegria ao acordar amanhã e ler a palavra, eu quero ter alegria a lutar contra o inimigo, eu quero ter alegria de vivenciar essa presença e buscar com intensidade. Nós precisamos disso. Se você sente isso, eu convido você, se coloque de joelho no seu lugar. Se quiser se colocar no altar, vamos orar juntos, vamos orar para que Deus possa nos encher de alegria. É isso, alegria na presença do Senhor. Pai, nós nessa noite te damos graças porque em nossos corações sabemos quão duro é e penoso alguns mandamentos. Talvez a gente é impulsionado, né, pelas nossas emoções. Nós queremos atender os desejos da carne, nós queremos atender a nossa angústia, nós queremos falar de uma vez e não frear a língua. Mas Espírito Santo de Deus, nós queremos te dizer nessa maravilhosa noite: precisamos te amar mais, buscar mais, com toda a força, com toda a alma, para que possamos controlar a língua, possamos controlar as emoções, para que haja alegria, contentamento em te servir, Senhor. Pai, uma multidão inteira te alegria e prazer em te servir, porque vi a sua mão sobre a vida deles, Senhor. Então, Pai, nessa noite declaramos em nome de Jesus que é uma noite que nós iremos buscar mais, é um momento que iremos clamar mais, e que durante essa semana, Senhor, possamos buscar a tua presença de forma sobrenatural, com toda a força, com toda a alma, com todo o vigor de nosso ser, e cremos que ao fazer isso, o Senhor vai derramar sobre nós bênçãos sem medidas, alegria
alegria, Senhor, felicidade, vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar. Nós iremos vencer o pecado, nós não iremos imputar sobre nós, somos seres humanos, nós pecamos, não, eu sou filho de Deus, eu sou nascido de Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito a mentira, eu não aceito a preguiça, eu não aceito o medo. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus me impulsione a vivenciar a tua lei e teu mandamento. Essa é a nossa oração essa noite, essa é a nossa oração, Senhor, alegria em te servir, alegria em te servir, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, amados, amém, aleluia. Queridos, só para finalizar, é lindo, né? Quando a gente olha a Bíblia, ela vai contando para nós que Deus é um Deus que quer se apresentar para aqueles que são desobedientes, né? Deus, ele pega o povo. Você se lembra quando Jonas está no barco e ali aqueles marinheiros, eles não seguiam a Deus, eles não conheciam a Deus, e aí quando eles se colocam à disposição de servir a Deus, Deus acalma a tempestade na vida deles. Se aqueles homens que não conheciam Deus acalmou, o que será de nós que conhecemos? O que será de nós que conhecemos? Já pensou nisso? O que será que Deus pode fazer para nós? Eu crio expectativas maravilhosas, em nome de Jesus. Amados, dia 24, nós temos o culto das mulheres aqui na igreja, 19 horas.